Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Orientação, Informação e Cuidado. Uma produção do mestrado de Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, FURB. Eu sou Luciana Bizio Matos, sou psicóloga de formação e professora do mestrado em Saúde Coletiva da FURB. A ideia do podcast em Saúde Coletiva é devolver à comunidade os resultados dos estudos realizados na universidade, além de trocar informações, orientações, cuidados no campo da saúde coletiva. Essas pesquisas são realizadas pelos mestrandos, sob orientação de professores, doutores e pesquisadores de diversas áreas da saúde coletiva. Esse podcast ele surge também com o objetivo de aproximar a comunidade da pesquisa, da universidade, para ter um canal que a gente possa debater sobre os assuntos da saúde coletiva de Blumenau e da região. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema extremamente debatido, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, que é a saúde mental no período pós-pandemia de Covid-19. Para a gente discutir e compartilhar sobre esses saberes, nós convidamos a Adriana Lobo Miller, que é psicóloga, mestre em saúde coletiva e professora. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui compartilhando a tua experiência. E vai ser um debate muito proveitoso, com certeza. Tu poderia falar um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua experiência com a temática, os lugares que tu já experienciou esse tema? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Temática muito importante, uma iniciativa fundamental do mestrado. Então, eu sou Adriana, sou psicóloga formada há 20 anos e tenho feito uma trajetória no campo da saúde mental coletiva. Então, atualmente eu sou professora universitária, supervisora em saúde mental e atenção psicossocial para equipes de saúde, para profissionais que atuam tanto no SUS quanto no SUAS. Sou coordenadora, idealizadora e professora de um curso de extensão universitária chamado Saúde Mental Contemporânea do Manicômio ao Cuidado em Liberdade e, obviamente, uma militante da luta antimanicomial. Obrigada mais uma vez, então, por ter aceito o nosso convite. Esse tema é um tema bastante debatido já pela população em geral, é um tema que traz muitas repercussões no cotidiano e na vida de todas as pessoas da comunidade, mas a gente sabe que ele se intensificou no período da pandemia e principalmente no período da pós-pandemia do Covid-19. Tanto pelos impactos, sociais, pela essa grave pandemia que trouxe vulnerabilidade extrema, trouxe repercussões no mundo inteiro, internacionais, na saúde pública. Então, ele acabou potencializando muitos aspectos que já existiam, Na tua concepção, na tua experiência, quais são as principais repercussões que a gente pode pensar do sofrimento psíquico e da saúde mental no pós-pandemia? Bom, acho que para a gente falar de pós-pandemia, é importante a gente falar um pouquinho de pré-pandemia, O Brasil, nós já temos uma realidade bastante grave de saúde mental, com índices altos, de pessoas em sofrimento psíquico com diversas características. A pandemia, ela potencializou fatores de risco. Então, quando a gente fala de saúde mental, por essa perspectiva coletiva, é importante que a gente entenda que o modo como as pessoas foram afetadas foram formas diferentes que dialogam com as vulnerabilidades que já pré-existiam à pandemia. Então, a gente tem dados que vão apontar que mulheres jovens tiveram mais frequência de sintomas depressivos, os jovens. Então, cada ciclo vital, cada faixa etária teve impactos diferentes, assim como as interseções de raça e etnia, gênero, condição socioeconômica. Então, não existe uma forma da gente ver que generalize as experiências pós-pandemia. Mas, em geral, os sintomas relacionados aos processos depressivos e ansiosos aparecem com mais frequência. Também é importante da gente entender que, ao longo da pandemia, aumentou o consumo de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, e também de medicações, em muitas situações fazendo abuso. Porque como a gente estava com uma situação extremamente atípica, isolamento social, lutos, muitas pessoas sem poder fazer os processos de despedida dos seus familiares, que são os rituais que são importantes para o ser humano, a questão do desemprego, o aumento das violências. Então, pessoas que já viviam em situações, com famílias com situações de violência e, de repente, estavam todos presos nessa casa, sem poder sair, enfim. Então, quando a gente olha para essas realidades, é importante a gente entender que os efeitos foram diferentes. Por exemplo, as crianças, após a pandemia, começou a ter um boom de diagnósticos de sintomas de autismo.
E começou a comunidade científica, né, a população a questionar se era um diagnóstico de transtorno do espectro autismo ou se eram sintomas decorrentes do isolamento, da falta de interação, de estar em casa, né, por muito tempo, sem contato com a natureza, enfim. Então, são situações que a gente teve que ir revendo para não correr o risco de fazer diagnósticos precipitados e errados também. Uma importante contribuição para a gente discutir mais sobre essa temática, né? Porque é uma temática que ela tá muito, tem um tabu ainda muito grande, né? Para a gente poder falar sobre saúde mental. E a gente pensando na comunidade, como que as pessoas podem identificar esse sofrimento em saúde mental? Quais são os principais sinais ou situações que podem deixar em alerta ou que as famílias têm que ter mais atenção sobre isso? Bom, os sofrimentos, eles são singulares, apesar de terem sintomas que podem ser parecidos. Mas, em geral, se a gente está falando aqui, né, principalmente sintomas ansiosos e depressivos, é importante a gente perceber quando a pessoa está, assim, perdeu o colorido da vida, sente que as coisas não fazem mais sentido, tudo é por obrigação, tinha coisas que ela gostava de fazer e agora ela já não gosta mais, vai perdendo interação social com pessoas que eram importantes, não consegue parar de ter um determinado comportamento, que pode ser ou uso de substâncias, ou excesso de trabalho, sexo, compras, né, comida, enfim, alterações de sono e apetite com uma certa frequência, se sentir paralisado diante de situações, não conseguir mais responder às demandas da vida, uma sensação frequente de desesperança, de que não tem solução, de que ela é um fracasso, né? Atentar também para situações em que a gente nega o nosso sofrimento. A gente vive numa sociedade que tem um imperativo de felicidade, de consumo, de satisfação, que é incompatível com a saúde mental. E muitas pessoas já estão em sofrimento psíquico, sem necessariamente ter um diagnóstico de um transtorno mental, mas negam, falam, não, eu vou dar conta, se todo mundo consegue, eu também consigo, vai passar, isso é uma fraqueza, e eu digo que isso é um processo da gente se desumanizar, que é negar que somos humanos, né, em nome de uma produtividade, de um ideal que é dado de forma externa, e muitas vezes a gente vai banalizando esses sofrimentos e acaba num quadro, às vezes, mais grave, que é mais difícil de enfrentar posteriormente. E identificando, né, esses sinais, essas sinais de alerta, né, e possíveis sintomas, aonde as pessoas podem procurar ajuda para ter esse cuidado? O importante é sempre consultar profissionais da saúde, né, para o diagnóstico ser feito de forma adequada. Se é que vai ter um diagnóstico, existem sofrimentos que não têm diagnóstico, e não quer dizer que eles são menos válidos, né? A gente pode estar em sofrimento e eles não caberem dentro dos manuais que nós temos, né, disponíveis para classificar um conjunto de sintomas. O Sistema Único de Saúde, ele dispõe de serviços, né, que são inicialmente, a porta de entrada é pela atenção básica, então no postinho de saúde, que a gente fala popularmente, a pessoa deve chegar nessa unidade de saúde e dizer, né, do que está sentindo, e aí os municípios, eles têm, em geral, encaminhamentos mais ou menos padronizados, às vezes com algumas singularidades. E existem também os centros de atenção psicossocial, que são serviços de atenção secundária, especializados em saúde mental, com uma perspectiva de cuidado de base territorial. Então, em geral, eles funcionam de porta aberta. Então, a pessoa chega na unidade, diz do seu sofrimento, e aí de dentro os profissionais vão fazer os encaminhamentos necessários. Aqui na nossa cidade, até o momento que eu saiba, talvez confirmar isso, o Capsal Drogas é porta aberta e os demais são via encaminhamento. Então, de população adulta e o infanto-juvenil, eles precisam ser via encaminhamento pela atenção básica, né? E existem também as situações mais emergenciais. A pessoa estiver numa situação limite, extremo sofrimento, que não dá para aguardar, ela pode procurar as emergências dos hospitais, o SAMU, né, em situações de risco da vida, né, iminência de morte, também existe o CVV. Ele é o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização que tem voluntários no Brasil todo e que as pessoas podem entrar em contato de diversas formas, pelo telefone, e-mail, acho que Instagram, não. E lá tem pessoas que te acolhem e te escutam no momento de emergência. Então, você não fica sozinho quando você está com muito sofrimento.
Então, a gente tem uma rede, né, dentro do SUS, articulada para também pensar esse cuidado e esse suporte, né? E na tua concepção, qual seria o papel dos estudantes, dos professores e da universidade como um todo nesse processo? Olha, na minha trajetória da saúde mental, um dos pontos que a gente mais bate é no combate ao estigma, né? Assim, que é um dos pontos mais importantes. Mesmo que agora esteja muito falado sobre saúde mental, né? Assim, a pandemia realmente trouxe esse tema à tona, ainda assim existe muito preconceito. Associados às questões de moralidade, de que é uma fraqueza, de que a pessoa não deu conta, ou de que é falta de Deus, ou uma redução à biologia. Ah, é o meu cérebro que está doente, né? E desconsidera todos os fatores psicossociais envolvidos no sofrimento. Então, quanto mais a gente debate saúde mental, a compreende para além das bases biológicas, contextualiza o sofrimento através das intersecções que a gente tem dos determinantes sociais de saúde, maiores as chances das pessoas serem acolhidas quando estão em sofrimento, e também de uma melhor assistência, né? Então, a gente consegue ver esse ser humano de forma integral e poder oferecer para ele os cuidados conforme a sua demanda. A importância, então, da universidade nesse papel da educação, né? Do processo da educação em saúde, da gente poder trazer esse tema para dentro dos espaços também de debate, seja em disciplina, seja em pesquisa, seja em encontros com a própria comunidade, que é uma responsabilidade também da universidade poder trazer mais, aproximar mais da comunidade temas tão relevantes e possibilidades e alternativas para essas situações que às vezes ficam tão isoladas e solitárias com as famílias, né? E também sempre uma responsabilidade de fazer um debate com uma perspectiva crítica, não reducionista da saúde mental. A gente tem muitos meios de divulgação hoje em dia que banalizam o sofrimento psíquico, né? Ou reduzem a um diagnóstico ou a um conjunto de sintomas, e muitas vezes isso não dialoga com a realidade das pessoas, né? As pessoas chegam aos consultórios de psicologia, de psiquiatria ou de saúde em geral, demandando por um diagnóstico, como se essa classificação fosse possível de dar conta do próprio sofrimento. E não, é uma das formas de interpretar aquele sofrimento, mas não é a única, né? E a partir desse diagnóstico, a gente vai dar uma olhada, né? Como que foi a sua história de vida, o que aconteceu antes para surgir esse sintoma, né? Assim, não reduzir, surgiu, essa é a sua identidade e não há mais nada a ser feito. Adriana, tu estava falando um pouquinho da rede, né, dos serviços que são possíveis para a pessoa procurar e buscar ajuda. Tu comentaste também do CVV. Quais são os principais canais de comunicação, de acesso ao CVV? Para o CVV, você pode ligar através do número 188 no chat. Eles têm um Instagram que você consegue as informações também necessárias para entrar em contato. Ok, então assim, a gente tem uma rede, então como estava comentando, a gente tem uma rede no SUS, que é uma rede composta por diferentes serviços, de diferentes níveis, né, desde a unidade de saúde até o CAP, centros especializados, que compõem essa rede de cuidado, né? Como que hoje, na tua concepção, tu avalia a qualidade desses serviços? Não só a qualidade, mas o acesso a esses serviços, né? Tu falaste de diferentes formas de acesso, principalmente em Blumenau, mas como que hoje tu percebe que as políticas públicas, que o que está sendo oferecido contempla também as diretrizes que são propostas? Bom, nós tivemos há cerca de 40 anos atrás o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, que propôs uma mudança no modelo assistencial, que antes era estritamente hospitalocêntrico, as pessoas só tinham internações de longa permanência, e que a partir do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, a gente construiu um movimento que reformou esses serviços para serviços de base territorial, né? Entre eles o CAPS, temos atenção básica, e a partir de 2011 se constituiu essa rede que a gente chama de rede de atenção psicossocial. Acontece que, desde 2016, nós estamos sofrendo uma série de retrocessos nas políticas públicas, com sistemático desfinanciamento desses serviços de base territorial e, em contraponto a isso, financiamento de serviços com características asilares. Então, com o advento da pandemia, nós estamos vivendo quase um colapso no sistema de saúde, porque aumentou a demanda de pessoas em sofrimento psíquico e acompanhado de um desinvestimento nesses serviços. Então, em muitos municípios, existe uma dificuldade de acesso,
né, a garantia de acesso que o SUS preconiza acaba não acontecendo justamente porque esses serviços são subfinanciados, às vezes falta capacitação para os profissionais, insumos básicos, então muitas vezes a gente tem esse tipo de dificuldade. O que é importante que a população saiba, porque ela pode frequentar os conselhos locais de saúde e exigir, né, assim, participar da construção desses serviços também, não esperar só que, né, a iniciativa pública exerça o seu papel. E também uma questão que surge muito é quem pode acessar esses serviços, né? Porque normalmente, ou é muito comum, quem está em sofrimento psíquico nem sempre consegue, ou está no momento que tem essa força de buscar ou reconhecer, né, o seu sofrimento, ou até ter, na verdade, uma iniciativa de buscar um cuidado. Só a pessoa em sofrimento pode buscar, ou tem outras pessoas também que estão como rede de apoio que também poderiam acessar esses serviços? Sim, outras pessoas podem acessar esse serviço, né? Se você entende que um familiar seu, um amigo, uma pessoa que você conhece e que ela está num sofrimento, que ela já está engessada, paralisada na possibilidade de se cuidar, nós podemos, né? Você, uma terceira pessoa, pode buscar uma unidade de saúde e se orientar sobre quais são os serviços disponíveis para atender essa pessoa que às vezes ela já está às vezes sem conseguir sair de casa, ou numa dinâmica, né, um cotidiano muito restrito, às vezes até consegue trabalhar ainda, mas só não consegue mais ter interação social. Então, outras pessoas também podem procurar ajuda. Inclusive, nos CAPs, muitas vezes tem grupos específicos para a família, né, porque quando tem uma pessoa em sofrimento psíquico intenso, agudo, né, que movimenta toda a sua vida, a sua dinâmica, esses familiares também são afetados. Então, também nós entendemos que faz parte do cuidado em saúde mental, principalmente porque a gente não entende que esse sofrimento ele é individual, né? A saúde mental ela é coletiva, ela faz parte da nossa sociedade, ela é produzida no modo como a gente se relaciona enquanto sociedade. Então, essas famílias também podem receber acolhimento nesses serviços. Bem interessante tu trazer essa questão, né, da produção social que a gente tem sobre o tema. A gente já falou um pouquinho o quanto que essa temática ainda é muito difícil ser debatida, é muito difícil até as pessoas expressarem o seu sofrimento relacionado à saúde mental, diferente de outras condições. Então fica um lugar muito solitário esse sofrimento muitas vezes, mas também por uma produção social que a gente tem, uma concepção que a gente tem, né, da loucura, desse lugar da saúde mental visto como uma pessoa que é isolada, que é perigosa, né, que é violenta. Como que a gente poderia discutir isso a nível da comunidade e pensar esse estigma também se expandindo e que outras pessoas possam modificar essa cultura? Bom, acho que a chave é essa mesmo, né? Uma modificação cultural sobre o que a gente entende que é o sofrimento psíquico, né? A relação de loucura, né? Com periculosidade, com uma pessoa ser imprevisível, uma pessoa que não dá para contar, que a qualquer momento ela pode fazer algo muito grave, é uma construção histórica totalmente desconectada da realidade. Por exemplo, a ideia de que uma pessoa que tem um diagnóstico em saúde mental ou aquelas pessoas que experienciam vivências de ouvir vozes, ter visões, né, que são claramente identificadas como os loucos, que essas pessoas são mais violentas do que a população em geral, isso não é verdade. Nós temos dados que mostram que pessoas com esses sintomas muitas vezes sofrem mais violência do que praticam. E muitas vezes praticam quase que indefesa, né? Então, acredito que a gente tem hoje uma possibilidade de compartilhamento de informações. As redes sociais são uma forma bastante eficaz, mas ela precisa ser feita com muita responsabilidade, porque as redes sociais, elas trazem, muitas vezes, uma noção diferente da realidade da vida. Então, ao mesmo tempo que nós temos a rede social como um fator protetor, passa informação, né, diz onde você pode procurar ajuda, desmistifica esses estigmas associados à saúde mental, ela também pode ser um fator produtor de sofrimento. Através das comparações que se faz, parece que está todo mundo vivendo uma vida maravilhosa, menos você, que todo mundo é feliz, lindo, magro e rico, menos você, que são valores atuais. Beleza, magreza, riqueza, são um combo de ideais contemporâneos que não correspondem com a maioria das pessoas. E muitas vezes a gente passa a vida tentando atingir isso, às vezes sob uma sobrecarga de trabalho, de performance,
e acaba sofrendo e muitas vezes achando que nós é que somos responsáveis por esse sofrimento, né? Desconsiderando que tem todo um modo de produção, de trabalho, de valorização, de aparência, que não condizem mesmo com o que é o ser humano de verdade, né? Assim, a gente tem aí o debate, por exemplo, das inteligências artificiais que produzem pessoas, né, dentro desse ideal do que deve ser, as pessoas mesmo sabendo que aquilo ali é um desenho, ainda assim se comparam, né? Então, a gente precisa muito falar da saúde mental de uma forma responsável, né? E não com um checklist de sintomas, que as pessoas se identificam e acreditam que tem um transtorno mental, reduzem a sua experiência de vida a partir disso. E ótimo, tu também tocou na questão da proteção de saúde mental, né? Porque outra questão é que sempre quando a gente fala em saúde mental, a gente já liga à doença, né? Então a gente já fala do adoecimento. E a saúde mental é mais ampla que isso, né? Então, que contribuições ou que alternativas tu acredita que possam ter para a gente fazer uma promoção de saúde mental? Ou seja, que a gente possa evitar que a gente tenha um sofrimento, um agravamento, ou pelo menos minimizar, né? Ou seja, no sentido de um cuidado e um autocuidado. Bom, existem uma série de iniciativas que não são receita de bolo, porque elas têm que fazer sentido para você, né? Eu sempre falo que existem duas formas da gente olhar para o cuidado, que é o autocuidado, que são as coisas que nos ensinaram. Então, tomar banho, se alimentar, descansar, coisas que o organismo humano necessita. E há coisas que a gente pode fazer porque fazem sentido para a gente, né? E não precisa estar necessariamente engessado dentro de um cuidado. Mas, em geral, praticar atividade física, uma alimentação balanceada, ter uma rede de relações, né, que não são aquelas romantizadas, que todo mundo se ama o tempo todo, mas que se paute no respeito, na cumplicidade, no acolhimento das nossas diferenças, construir espaços de lazer, né? Então, quando a gente fala de promoção de saúde mental, é muito distante do que vamos dar um remédio para essas pessoas. Pelo contrário, como é que a gente pode garantir dignidade, qualidade de vida, acesso à saúde, educação, combate aos preconceitos, cultura. Então, assim, todas essas questões que nos constituem enquanto humanos sociais, né, e não só biológicos, são fatores que podem possibilitar um maior bem-estar psíquico, né, assim, a promoção da saúde mental. Isso são fatores importantes, né? Porque normalmente a gente é muito divulgado, assim, né? Como que a gente pode cuidar da nossa saúde para a gente evitar doenças crônicas, né? Para a gente evitar o adoecimento a nível, né, cardíaco. Mas pouco a gente fala sobre a importância da gente cuidar também da saúde mental, né? Da gente pensar que a gente é um corpo inteiro, né? Então a gente não são órgãos que estão ali desconectados, né? Então a saúde mental, ela tem um impacto em toda a nossa vida, em toda a nossa saúde como um todo, né? Só que muitas vezes a gente ainda fragmenta, né? A gente olha a saúde mental como algo isolado, como se não fizesse parte do corpo. E aí também talvez seja a dificuldade das pessoas identificarem que estão precisando de alguma ajuda, ou estão precisando olhar um pouco mais sobre a sua saúde mental, né? Acho que é importante também a gente mencionar que hoje, por exemplo, já existem iniciativas em algumas escolas de estratégias para que as crianças aprendam a falar sobre suas emoções. Porque nós somos uma sociedade que silencia a nossa humanidade, né? Por exemplo, a gente tem treinamento de sono para bebê, para ele não nos atrapalhar na vida produtiva. A criança começa a ter algum tipo de comportamento, não faz assim porque você vai ser mimado. A gente não consegue se expressar. O adolescente questionou alguma coisa porque é rebelde, um ingrato, fiz tudo por ele. O adulto chega, não, mas essa aqui é uma histérica, é uma mulherzinha, esse cara é um... Né? Assim, então, sempre avaliações pejorativas sobre as demonstrações emocionais que nós temos. Então, quando a gente tem ambientes que a gente possa falar do que sente, né, criar redes em que a gente pode mostrar as nossas vulnerabilidades e sair desse ideal de que nós somos todos perfeitos, maravilhosos, que não erramos, também facilita muito, porque muito do que a gente chama de saúde mental tem a ver com silenciamento da nossa humanidade, daquilo que nos faz contraditórios, ambivalentes, né? Que ninguém é linear e tão, assim, perfeito como as redes sociais, por exemplo, querem mostrar que são. Eu acredito que conseguimos tirar todas as dúvidas, é um tema muito complexo, então com certeza a gente teria muito mais minutos e horas para ficar debatendo sobre isso.
Mas queria agradecer muito a tua participação, tua contribuição, tua troca de experiência. Agradecer também as pessoas envolvidas na elaboração do podcast. Hoje nós ficamos por aqui com esse tema, mas o podcast continua sendo produzido. Nosso próximo episódio sai a cada 30 dias com novos temas, profissionais diferentes. Vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, @ppgscfurb, e ali vocês encontram várias dessas discussões no tema, na área da saúde coletiva. Até mais, obrigada.